Pelo investimento do Vila, a campanha na Série B até o momento é boa? Pô, Thiago, você está sendo incoerente. Porque ontem vocês criticaram abertamente e hoje vocês estão levantando um tema, citando a campanha do Vila Nova como boa. Tem 2 pontos principais para a gente levantar aqui no debate das férias. Primeiro ponto, eu esperava mais do Vila, mas entre a minha expectativa e a realidade da vida, existe uma diferença gigantesca, né? Parecendo a distância dos montes lá do Grand Canyon, nos Estados Unidos, os montes, né, da Cordilheira do Himalaia. Tem uma diferença muito grande. E a realidade, pelo jeito, ela está, né, se fazendo, né, ela está fazendo valer, né? A realidade, ela está funcionando, ela está vivendo aí dias de glória na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova, meus amigos, ele tem a 3ª menor folha da Série B. 3ª menor folha da Série B. E na classificação da competição, isso aqui é um ponto interessante, o Vila está atrás apenas de equipes que têm muito mais investimento que ele. O Vila é 11º colocado, ou seja, tem 10 equipes na frente dele, todas com mais investimento. O Goiás, isso daí é o valor do elenco de cada equipe, tá? É fonte do ric.com.br, que é um site que faz, né, o valuation, faz aí o levantamento do que vale cada elenco no futebol brasileiro. O Goiás tem um elenco valendo 80 milhões e 400 mil, o Grêmio Novo Horizontino tem um elenco valendo 70 milhões, o CRB tem um elenco também valendo 70 milhões, Coritiba 88 milhões, Cuiabá 74 milhões, Avaí 54 milhões, o Remo 42 milhões, a Chapecoense 42 milhões, o Atlético Paranaense 220 milhões, o América Mineiro 76 milhões, o Vila 49 milhões e meio, o Atlético 104 milhões. Esse aí é o valor das equipes, né? Todas estão à frente do Vila, com exceção do Atlético, que está um ponto atrás da equipe colorada. Essa questão do valuation, do valor agregado dos elencos é interessante? É. Mas para mim o que pesa mais, Matheus Carvalho, é a questão do investimento. E o Vila tem a 3ª menor folha da Série B. Diante de tudo isso, a gente pode até entender um pouco por que o Vila Nova não está no G4 e por que o Vila Nova não está sendo mais efetivo nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus? Thiago, é uma situação delicada, né? Sem dúvida alguma, se a diretoria do Vila Nova tivesse um valor maior de investimento, certamente as contratações seriam mais assertivas. E aí eu posso até rotular isso na situação de negativas de alguns treinadores, né? Alguns treinadores não treinam o Vila Nova justamente pela falta de poder aquisitivo de contratar jogadores, né? E aí o treinador gosta de pegar o negócio já quase pronto, né? Só chegar e já encaixar uma coisa ou outra para dar resultado. Mas, em um aspecto geral, o Vila ele tem essas dificuldades, né? E o que eu rotulo muito é que o que falta para o Vila Nova subir é exatamente um treinador de peso. E aí, para ter esse treinador de peso, tem uma outra situação, né? Que é essa de investimento, que infelizmente o Vila Nova não tem. Mas não tem, cara, não é porque o Vila é o pobre, é o coitadinho. Não é por isso. É porque o Vila até hoje paga processo de ações passadas, né? Processo da gestão do Essival, né? Que gira muitos milhões, jogadores que nem pisaram em Goiânia e o Vila Nova tem que ficar pagando esses atletas, entre outras situações. Então eu vejo um norte maior, uma clareza maior para o Vila Nova quando essas ações trabalhistas de incompetentes presidentes que passaram pelo Vila Nova deixou de herança. Isso é fundamental, porque assim, a gente não pode fazer também análise separada da realidade. Uma coisa é a nossa vontade. Ontem, inclusive, eu briguei aqui feio com o nosso Danilo Dias, né, que hoje não está aqui no programa, porque o Danilo falou sobre a questão do sonho, que nós somos do tamanho do nosso sonho. Eu sonho muito grande, eu sonho muito alto, só que às vezes a nossa realidade não é de acordo com o nosso sonho. E a gente, né, não paga conta com sonho, a gente paga conta com dinheiro, que é realidade. Né? E a realidade do Vila Nova, gente, é uma realidade complicada. O Matheus Carvalho desenhou aqui, né, fez um desenho muito interessante da realidade do Vila. O Hugo paga mensalmente um valor altíssimo de pendências de diretorias passadas. O Vila hoje ele tem 1.300.000 de folha. O Remo está gastando 4,5 milhões de folha. E 300 mil é de ação. E 300 mil de ação. De ações que o Hugo fez? Não. O Vila, na gestão do Hugo Jorge Bravo, tem pagado conta, tem sido responsável, tem feito aquilo que o Vila Nova realmente dá conta de fazer, né, e tem sido um clube completamente pagador dos seus impostos, das suas obrigações. Mas assim, Tim, o Vila tem uma carga passada muito grande, né? E a gente fica aqui batendo muito, o Vila é uma decepção, o Vila tá mal demais.
Cara, dentro da realidade financeira do Vila Nova, a 11ª colocação, digamos que seja uma campanha razoável para aquilo que o Vila Nova dá conta de pagar, de investir nessa Série B do Campeonato Brasileiro, Maestro? Eu vejo que a gente tem que ter uma visão um pouco diferente. Até porque é a realidade, a terceira menor folha, a questão da presidente Hugo Jorge Bravo tá pagando dívidas atrasadas de outros mandatos aí. Tudo isso é a verdade. Só que o Vila tem conseguido, nos últimos anos, mesmo com a folha muito barata, brigar na parte de cima. Foi assim em 23, foi assim em 24. Esse ano, se a gente pegar 2025, o Vila começou muito bem. O Vila chegou a liderar. O Vila chegou a brigar ali com o seu maior rival, no caso o Goiás, pela primeira e segunda colocação. Foi uma briga interessante. Nós estávamos aqui realmente eufóricos pelaquela situação ali dos dois brigando na liderança da competição. E de repente o Vila teve uma queda de rendimento que a gente imagina que outras equipes terão também nesse campeonato, pela grandeza, pelo tamanho da competição, mas o Vila não pode ficar só nessa situação de arranjar, entre aspas, arranjar desculpa porque o seu rendimento é baixo, que ele não vai brigar na parte de cima da tabela. O Vila já mostrou essa competência de brigar o tempo todo na parte de cima da tabela, inclusive nessa competição. O Vila brigou, esteve no G4 por várias rodadas, então eu vejo que falta algo diferente do Vila Nova. O Vila está passando por um momento de instabilidade, essa mudança de comando não deu muito certo. O Lacerda, ele tinha um problema dele dos jogos fora de casa, dentro de casa ele manteve uma média muito boa em termos de aproveitamento. Vem agora essa situação do Luizinho que trouxe uma bagunça para dentro do Vila Nova. O que precisa o Vila Nova é reajustar, é entrar no trilho novamente, que o Luizinho tenha sabedoria para trazer o grupo para o lado dele, que o presidente Hugo Jorge Bravo consiga também fazer com que haja uma união de todos ali para brigar por um só objetivo, que é o acesso à Série A. E para isso acontecer, para mim o jogo de domingo é fundamental, vai ser um divisor de águas. Vamos ver como vai ser o comportamento do Vila diante da equipe do Amazonas, se realmente já está tudo ajustado dentro do clube e principalmente que saia logo desse momento de instabilidade. Quanto mais ficar tropeçando, quanto mais ficar nesse momento de instabilidade, mais distante vai ficando o sonho. Então, por isso, para mim, o jogo de domingo é fundamental importância. 1h40, beleza e bem-estar estão no DNA da Sophist Laser. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, sempre com tratamentos estéticos personalizados. Agende agora a sua visita pelo telefone 62993716862. Sophist Laser, beleza, bem-estar e o melhor atendimento de Goiânia. Verão de fábrica Volkswagen, última chamada. Não perca bônus de R$30 mil para você, 10 mil no seu usado, taxa zero em até 30 vezes de revisão de graça. Belcar Veículos, boa de negócio. Melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil. Aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. E Suprema, no campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial Agel APC, referência em vedações de componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. Venha para a Suprema é show de bola. A Suprema é maravilhosa, a Suprema tem o melhor atendimento de Goiás. 1h42, meu comandante Nivaldo Carvalho está chegando também. Só desliga aqui pra gente, senão acaba aqui a nossa live do canal do YouTube. 1h42. Tem isso, né? Fala, Nivaldinho, como é que você tá? Peraí, deixa eu virar pra cá. Não, tá tranquilo, é só desligar a televisão, agora já resolveu já. Isso, agora ficou ok. 1h42, volta a imagem aqui pra gente. 1h42, fala, comandante. Não, eu quero só falar sobre esse trem do Vila, rapidamente. Pelo seguinte, o Vila, Thiago, Tim, senhor Matheus, senhor Ney, um abraço a todos. O Vila Nova, ele precisa parar com esse discurso. Vamos lá. E é fácil você destruir esse discurso aí. Vamos lá. Em 2023, na 38ª rodada, onde estava o Vila Nova? Na briga pela A quarta colocação. Ele estava em terceira. Era a terceira, né, no momento? Ele estava no G4. Quem tirou o Vila Nova da Série A foi o ABC, que tinha caído na 34ª rodada. O que faltou ao Vila? Matheus estava lá, quase morreu. Você estava lá também? Eu estava lá. Vocês dois quase morreram. O que faltou ao Vila Nova? Maturidade. Então falta ao Vila, de vez em quando, maturidade. É a expertise que tem um Adson Batista, é a expertise que tem um Goiás nesses momentos.
Você vê, o Vila demitiu o Rafael Lacerda, vou colocar assim, arredondar um horário, 1h da tarde. Quando foi 3h30, do mesmo dia ele já tinha anunciado o Luizinho Lopes. Isso é imaturidade. Você podia ter... nós temos um jogo amanhã, então vamos deixar o Mamed... Como é que é o nome dele? Ariel Mamed. O Ariel Mamed para esse jogo de Antônio América. O Luizinho, o treinador que chegar agora, ele não vai dar nada. Então vamos deixar o Mamed, e aí a gente deixa a poeira dar uma sentada, tem aí uns 4, 5 dias pra gente correr atrás, tal, pra ver se a gente acha um outro treinador. Aí não, 3h30 da tarde anuncia o Luizinho. Isso é falta de maturidade. Lá diante do ABC, faltou maturidade à direção do Vila Nova para administrar aquilo, para ganhar do ABC de Natal. Tomou bola nas costas de dirigente aqui de Goiás, vocês sabem disso, não vem ao caso. Tomou bola nas costas. Falta de maturidade. Então, muitas vezes, não é só dinheiro. É você fazer trabalho de bastidor. Eu falei que... Eu acho que foi o ano passado. Falei, gente, o Vila... ele tá jogando o segundo turno sempre contra os grandes, na casa dos grandes. Isso é falta de bastidor. Ele chegar no André Pita, por exemplo, que é fera até dizer, chega lá na CBF e fala assim, eu não vou jogar contra um Santos no segundo turno na Vila Belmiro, não, que eu vou apanhar, ué. Eu vou jogar contra o Santos no segundo turno aqui. Contra o Goiás ele jogou no segundo turno lá na Serrinha. Não, contra os grandes ele sempre jogando no segundo. E esse trem faz. Na hora do seca bagaço, esses pequenos detalhes fazem a diferença. O Vila cansa de apanhar de arbitragem na casa dele. Essa Edna que esteve aqui, no ano passado ela prejudicou o Vila aqui. E nesse ano ela prejudicou o Vila de novo. Contra o América também. Então esses treinos, Thiago, eu vou terminar porque nós temos os 3 comentaristas. Essas coisas faltam ao Vila Nova. O Vila precisa criar uma casca nisso aí para aprender a não apanhar nessas entrelinhas durante o Campeonato Brasileiro, que isso acaba fazendo a diferença lá na frente. Porque o Goiás toma um cacete aqui, ele apronta o maior escarcéu e aí ele não apanha mais. Me aponta se o Goiás apanhou de arbitragem nesse ano. Não, esse ano não. Nenhuma vez. Esse ano teve contra o Vila, né? Aquele pênalti no estado de Serra Dourada, que não existiu. Estadual, né? No campeonato estadual. Não, eu falo do Campeonato Brasileiro. Não, brasileiro não. Não tomou. Não. Porque ele meteu a pressão lá. Porque no ano passado ele foi arrebentado, ele não subiu por causa do erro de arbitragem lá contra o América. Não vai tomar bola nas costas nem a pau nesse Campeonato Brasileiro, porque fez o trabalho. O Atlético, idem. O Vila toma bola nas costas no ano passado, a mesma árbitra que arrebentou com ele no ano passado, veio aqui de novo e arrebentou com ele. Então falta, e essas coisas ao Vila Nova, nessas competições nacionais que atrapalham lá na frente. É isso 1h47, perfeito, comandante. 1h47 agora, na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express são 20 anos cuidando de você. Quilômetros com muito mais qualidade, meu amigo, com muito mais segurança. Ligue agora, 3272-1881. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Com o Grupo Boreiro, seu jardim floresce muito mais. Passe na seção jardinagem do Hiper Boreira ou do Boreira da Gente. Compre terra, adubo, vasos, pesticidas, ferramentas e tudo que você precisa. Hiper Boreira, gente da gente, 100% goiano. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial AGEL APC. Referência em vedações e componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. Suprema-go.com.br. Restaurante Chamativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. 3241-2266. E Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. 300 likes é a nossa meta. Não chegamos nem a 100. Deixe o seu like agora e participe com a gente. Comentário do Nivaldo, perfeito. Só que assim, Tim, quando eu foco aqui a questão da parte financeira, é porque eu tenho certeza que o Hugo queria um treinador maior. Sim. Um treinador com mais casca, com mais cancha na Série B. Mas o Vila não tem essa condição financeira, gente. O investimento do Vila é um dos menores da competição. Mas assim, Thiago, mesmo com a terceira menor folha da competição,
O Vila, pesa pra mim, demais, pelo Tim. menos na minha visão, não sei da do Ney e da do Matheus, pra mim o Vila conseguiu montar um bom elenco. Tanto é que o Vila foi líder. O Vila esteve no G4 por algumas rodadas. Então tem essa dificuldade daqui a pouco de trazer um treinador maior, mas mesmo com um treinador mediano, como era o Lacerda, o Vila conseguiu estar no G4, conseguiu estar dentro do objetivo principal, que é chegar à Série A, durante esse período. Agora teve uma queda de rendimento e precisa conseguir sair desse momento de instabilidade. E para mim, sair desse momento de instabilidade não requer só dinheiro, requer essa conquista novamente do grupo, trazer o grupo lá, no caso eu tô falando aqui do Luizinho, dele chegar e conseguir, Mas porque para mim o Luizinho também é um treinador... pede dinheiro, Tim. A cobrança Porque vai pedir dinheiro. A gente cobra do Vila aqui. Quando eu falo a gente, eu tô falando da imprensa e da torcida do Vila. Sim, A gente cobra do Vila a mesma cobrança que a gente faz ao Goiás, que tem 5 vezes mais dinheiro que o Vila Nova, é a cobrança que a gente faz ao Vila. Claro, a cobrança ela faz parte do futebol. Eu só tô deixando claro aqui para você que mesmo com questão financeira baixa, como é a do Vila Nova, ele montou um elenco competitivo. Tanto que ele não perdeu pro Goiás lá dentro da Serrinha. Foi lá, empatou com o Goiás, né? Esteve no G4, esteve liderando a competição. Então mostra mais uma vez para mim que o Vila fez com pouco dinheiro um elenco competitivo. Só que tem que saber sair desse momento de instabilidade. E aí para mim essa troca de comando fez com que o Vila entrasse num turbilhão, saísse dos trilhos. E agora precisa de ter essa sabedoria para voltar aos trilhos. E essa sabedoria passa para mim principalmente pelo trabalho do Luizinho. Eu esperava também, assim como todo torcedor vilanovense, como todos nós da imprensa, um treinador maior, mais capacitado. O Vila não deu conta, tentou acelerar o processo na vinda de um treinador que já conhecia o clube, que já conhecia essa diretoria, e nesse primeiro momento, na estreia dele, deu errado e mostrou um certo desalinhamento do grupo com o comando técnico. A gente espera que essa semana que foi cheia para o Vila Nova, que tenha um alinhamento, que o Luizinho, juntamente com o presidente Hugo Jorge Bravo, consiga trazer o elenco novamente para perto, para junto do time, para junto do treinador, para que consiga dar uma resposta mesmo tendo um orçamento baixo como é o do Vila. 1h50 da tarde, debate das feras da Band News ao vivo com você até as 3 da tarde, pedindo o teu like, hein? Batemos aqui 80 likes, a gente precisa de pelo menos 300. Debate das feras, oferecimento da Nove Restaurante, sabor e qualidade, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores diesel. Like Móveis, o like das feras do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com a Like Móveis. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. E Primeira Mão by Saga. Tá afim de um seminovo com cara de zero? primeiramãosaga.com.br. Eladeira, quero a tua participação também. Porque assim, eu entendo a opinião aqui de todo mundo da mesa. Todo mundo aqui da mesa eu entendo a opinião. A questão é que em muitos momentos a gente cobra do Vila Nova aqui, como se o Vila Nova tem um som estranho vindo do Ney Ladeira. Corrigi aí pra mim, por gentileza, Pedro. E fecha enquanto isso o canal aí que tá vindo um som estranho lá da casa do Ney Ladeira. O que acontece? A cobrança que a gente tem em cima do Vila Nova é a mesma cobrança que a gente tem aqui em relação ao Atlético, e o Atlético tem muito mais dinheiro do que o Vila. É a mesma cobrança que a gente tem em relação à equipe do Goiás, e o Goiás tem muito mais dinheiro que o Vila. Então, assim, às vezes também, não é sacanagem o termo, mas às vezes é pesado também, porque o Vila tem muito menos dinheiro. Quanto que vocês acham que é a folha salarial do Goiás aqui? Arrisca aí. É alto, deve estar nos 5 milhões? É, nessa casa. 4,5? Uns 4,5. Quanto que é a folha do Atlético? Uns 3 milhões e pouco? É mais ou menos. A do Vila é 1.300.000. Então a gente quer que uma folha de 1.300.000 jogue o mesmo futebol que uma folha de 4,5 joga, uma folha de 3,5 joga. Isso não é injustiça, não, né, Ladeira? O que você pensa dessa polêmica? Hã? Olha, Thiago, é claro que você tem necessidade, né, quando você entra numa competição, principalmente quando você busca, né, o objetivo maior, que é o acesso, se tratando de Série C, você tem que ter orçamento. É óbvio que quem tem mais, como é o Atlético Paranaense, né, que tem um valor bem acima do Vila Nova, o Atlético também, o próprio Goiás, vamos só citar esses 3 clubes, né, mas tem mais, com certeza. Agora, a verdade é que a gente não pode ficar só justificando, né, essa disparidade em relação ao orçamento para o insucesso do Vila Nova. Porque o Vila Nova tem mostrado que ele é um time competitivo. Tanto é que começou, ano passado quase que subiu, esse ano também começou muito bem o Campeonato Brasileiro. O problema, como trouxe o Matheus, o próprio Tim, né, que eles disseram, e o Nivaldo,
O Nivaldo foi cirúrgico no que ele falou em relação ao comportamento do Vila Nova. Esse comportamento do Vila Nova é que precisa ser mudado. Ele não pode ficar, principalmente na reta final, ele diminuir o seu potencial e ficar justificando em relação ao orçamento. Agora, quando você tem um orçamento menor, você tem que saber gastar. Aí você não pode ficar contratando Gabriel Silva, você não pode ficar contratando Diego Torres, Dodô, Igor Inocêncio, jogadores que realmente, o Facundo, o Labandeira, né, jogadores limitados. Isso aí você também encarece, né, a folha de pagamento. Se você, desses 5, 6 jogadores, você contrata um bom, é muito melhor. Então a diretoria também é responsável pela formação do elenco. E por isso tem esse enfraquecimento. Tem o problema do treinador, né? Então tudo isso aí compete a quem? A diretoria. Não adianta a gente ficar só justificando, porque a gente vê o Vila Nova, Thiago, como um time grande. A gente quer ver o Vila Nova grande. A gente não pode ficar analisando o Vila Nova como um time pequeno, um time coitadinho, que não é real. A torcida do Vila Nova ela é muito grande, ela não vai aceitar isso. Mas o Vila tem crescido, Ney. A gente faz essa cobrança para que o Vila Nova realmente consiga ser grande, ser um time de personalidade, um time profissional, competitivo nessa competição. Porque quando tem o início dessas competições, o que a gente ouve da diretoria é que vai buscar o acesso, é que vai ser campeão goiano, é que vai ser campeão da Copa Verde e por aí afora. Então, por isso, essa cobrança. E tem que ser dessa forma mesmo. A gente tem que continuar cobrando para o Vila Nova amanhã ser grande. Mas assim, esse é o grande ponto. E eu falo que em nome das maiores marcas brasileiras, Portas de Aço Goiás marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Campeoníssima na preferência da torcida goiana. portasdeaçogoiás.com.br. Troca de óleo da GP, Car Centro Automotivo tá anunciando, gente. Ouvinte Band News, ganha 1 litro de óleo totalmente de graça. Diga que é ouvinte da rádio mais barrista do seu rádio e participe. Avenida TB3, Jardim América, 6235157004, Casa Bartinho, Shopping Los Andes. Novo conceito de panificadora. Saboreie com a gente momentos maravilhosos. Faça parte da nossa história. Casa Bartinho, na Avenida Olinda 960, Parque Los Andes. Você está precisando de peças? Minha gente, tem um selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos no mercado. Peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383. 3 lojas, Garavelo, Setor dos Afonsos e Setor Rodoviário. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383. E Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Pronto atendimento 24 horas, atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. 3414-4000. Vocês no Setor Oeste, Hospital do Coração de Goiás. Vai deixando o like, gente. Like. Tem que bater 300 likes aqui até as 3 da tarde. Robson Aranha tá ligado com a gente. Bruno Barros. O Luizinho Vila Nova amanhã será o Paysandu de hoje. Degmar Biju, Vila Nova é cavalo paraguaio. Chico Xavier de Souza também tá ligado. Valmir Vale. Se não tem condições é só voltar para a Série C. Ô Valdir, mas é um pensamento tão pequeno, né? Eu acho que você pode mais. Você tem capacidade para mais. Você tem inteligência para não fazer esse tipo de comentário. Eu vou contra aqui o que disse o Ney Ladeira, mas eu entendi a opinião dele. A questão é, o Vila tem crescido, gente. Isso é notório. O Vila tem crescido. O Vila Nova, quando eu comecei na imprensa em 2009, o Vila Nova, toda semana, eu com a equipe do Manel ia lá fazer uma matéria, porque era a moça da cozinha reclamando, era a moça, né, que cuidava ali da parte da alimentação reclamando. Energia cortada. Era aquela bagunça. O Vila hoje é um time profissional. O Vila tem um baita de um CT. O Vila tem um dos melhores CTs da Série B do Campeonato Brasileiro. CT novo, CT interessante, a base do Vila tem melhorado, o Vila tem investido, o Oba já não é mais aquela bagunça que era. Você entendeu? O Vila não é mais motivo de piada. O Vila não perde mais clássico, gente. O Vila não perde pro Goiás há 2 anos e meio, praticamente. O Vila foi campeão goiano, o Vila tem chegado a finais, o Vila tem disputado acesso. Quem não vê crescimento no Vila Nova, me desculpe, mas não entende nada de bola. Não, concordo plenamente. O Vila tem crescido pra caramba. A questão que nós estamos debatendo aqui é a tão sonhada mudança de patamar. E você muda de patamar sem dinheiro, meus amigos. O Vila tá gastando 1.3 milhões. Então, mas tá gastando 1.3 milhões por quê? Porque o Hugo quer? Porque o Vila não tem condição. Justo, mas eu concordo plenamente com você em termos de crescimento do Vila Nova. O Vila realmente é um time que vem evoluindo, que vem crescendo. Eu fiquei 28 anos lá dentro. Eu sou
Eu vi tudo que aconteceu dentro do Vila Nova e vejo hoje o quanto o Vila cresceu administrativamente, em termos de organização, tudo isso a gente tem que enaltecer. E principalmente, mesmo tendo um orçamento baixo, o Vila está conseguindo evoluir. E principalmente, o Vila tem conseguido fazer campeonatos brasileiros da Série B com esse orçamento baixo, brigando na parte de cima da tabela. E para mim, esse ano tem tudo para fazer isso de novo, porque já mostrou isso no próprio Campeonato Brasileiro 2025, quem que tem condições de estar no G4, que tem condições de brigar pelo acesso. Ele ficou no G4, ele foi líder da competição. Então, assim, tá passando pelo momento de instabilidade. O Vila tem pouco dinheiro, daqui a pouco, na próxima janela, pode ser que não tenha condições de trazer grandes jogadores, mas para mim o Vila já tem um elenco qualificado e que precisa saber extrair mais desse elenco. Aí entra o trabalho, mais uma vez, nós vamos falar do trabalho agora que chegou do Luizinho, da sua comissão técnica, conseguir extrair mais do elenco do Vila Nova, que já mostrou que tem capacidade. Então, é isso que a gente está debatendo, Thiago. Mesmo o Vila tendo a terceira folha, financeiramente falando, a mais baixa, a terceira mais baixa, o Vila brigou na parte de cima da tabela, o Vila esteve lá no G4, esteve liderando com esse elenco aí. Então, o que aconteceu agora? Um momento de instabilidade, onde está faltando conseguir ajustar novamente esse elenco, ajustar novamente o time. E aí entra o trabalho do Luizinho. Se ele vai dar conta, aí domingo nós vamos ter uma amostra realmente se ele vai conseguir fazer esse time jogar mais, voltar a jogar bem como jogou no início da competição. 2h agora, 2h. Pois não, o Neladeira, você fala em nome das maiores marcas brasileiras, meu amigo, porque antes eu tenho que falar aqui do Clube de Tiro Léder Pinheiro. Tá a fim de praticar tiro esportivo em local seguro, para sua família, um local bacana, agradável? Gente, o Clube de Tiro Léder Pinheiro é sensacional, dá pra passar o dia inteiro. A família inteira se diverte. E você, né, naquela tirada bacana. Pei! Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo em Goiás. Entre em contato pelo WhatsApp e conheça, viu? 629-8413-1643. Clube de Tiro Léder Pinheiro. Cobiqueto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Junho chegou com tudo na Tecar Honda. Pense bem, vai de Tecar Honda. Jardim Goiás, Santa Genoveva e também cidade de Anápolis. E Safra Irrigação. Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Venha para Safra Irrigação. Atendimento de primeira, preço justo. 6239284020. Acesse safrairrigação.com.br. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. Oi, Neladeira, pra gente matar o assunto aqui. 2h01. Não, só para dizer o seguinte, em relação a esse crescimento do Vila Nova, sem dúvida nenhuma, né? O Vila Nova hoje, a diferença é enorme, né? Mas é grande, né? A gente até tem sempre comentado sobre esse excelente trabalho da diretoria vilanovense, né? O Vila Nova hoje é um time profissional, é um time com uma outra cara, né? Muito diferente daquele Vila Nova de 10 anos atrás. Agora, só em relação ao orçamento que a gente estava falando, a gente não pode esquecer que se você, mesmo que você tenha um orçamento menor, ou se você fizer um bom trabalho em termos de contratações, você pode montar um bom time. Porque o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense, que estão hoje aí na 14ª colocação, que é o caso do Atlético Goianiense, e se eu não estiver equivocado, o Atlético Paranaense também tem uma situação bem complicada, está no meio da tabela, o orçamento é quase o dobro, né, do Vila Nova. Então, não é só ter um orçamento, não. Você tem que saber gastar. Muito bem, meus amigos. 2h02 agora. Vai deixando o seu like, hein? Like. A gente vai bater os 300 likes. Tô confiante aqui. Com a sua ajuda, com a sua participação. Vamos bater a meta do dia, os nossos 300 likes. O Remista 33. Tiago, você pode me tirar uma dúvida? Tira o Remista. Qual a dúvida? O Remo tem 16 participações em Série A. Quantas o Vila Nova tem? Remista, a questão é a seguinte. A última vez que o Remo participou da Série A do Campeonato Brasileiro, Jesus era uma criança na catequese. Maria, Nossa Senhora, nossa mãezinha do céu, levava Jesus de mão dada todo dia na catequese. Tem muito tempo. O Neladeira, coloca a cara do Neladeira na tela do canal do YouTube, Igor Santiago, por gentileza. O Neladeira era uma criança. Qual a cidade de nascimento do Neladeira, Tim? Você que é mais amigo dele, você sabe. Ele é de São Paulo. De onde é? Lá de Itaquera. Taubaté. Taubaté. Inclusive, ele conheceu a grávida de Taubaté. O Neladeira, que tá com essa cara cansada, o Nela era uma criança, ele saia correndo assim pelos campos. Mamãe, papai, quero jogar bola, me dá uma redonda. Tem muito tempo, amigo. Para com isso. A luz elétrica não tinha sido inventada. Então essa é a discussão. A última vez que o Remo jogou Série A tem muito tempo, fera. Muito tempo. E assim, campeonato de série, divisão,
O Remo nunca participou, como o Vila também nunca participou. A diferença é que na Série C, onde o Remo é grande, o Vila é muito maior do que o Remo. O Vila tem 3 campeonatos da Série C, o Remo tem quantos? Então assim, gente, não tem discussão. Vila Nova e Remo, o Vila está em outro patamar. Preste atenção no R aqui, que a dicção é maravilhosa, é sensacional. O Vila com Remo, o Vila está em outro patamar. Não tem discussão. Então é isso, viu? Mais um beijo para todos vocês e vamos juntos.